só uma curiosidade Sim. aqui para todos. A palavra sheik significa velho, ancião, idoso. Tá. Que pressupõe-se sabedoria. Exatamente. Antigamente, as tribos árabes, elas colocavam como seu líder a pessoa mais velha, por causa da sua experiência, da sua paciência, da sua sabedoria. Então, ele, a pessoa mais velha e consciente, assumia a liderança daquela tribo, daquele clã. E as pessoas, se você fosse visitar um clã, uma tribo, você perguntava quem é o sheik dessa cabila, quem é o sheik desse clã. Então, esse cargo, ou esse nome de sheik, ancião, passou a ser, ter o sentido, o significado de líder. Mais tarde, aquele que sustentava a tribo, a família, o clã, passou a também ocupar e usar esse título, sheik. Sheik do dinheiro, o sheik do petróleo. Tá aí aquela história do sheik árabe. Exatamente. Que a gente associa não a uma cultura religiosa, mas a um dinheiro extraordinário. Fulano é o sheik árabe. Exatamente. Eles são sheiks também, então. Sim. Não está errado chamar. Mas não é o sheik religioso. Ele não estudou religião. Tá. Ele só sustenta. Tá. Mais tarde, o jovem ou qualquer pessoa que estudasse a religião, se formasse como sheik religioso e voltasse para a sua tribo, para o seu clã e ensinasse, guiasse espiritual, politicamente, passou a ocupar esse cargo. Mesmo sendo jovem, mas ele usava o título e continua até hoje. Usa o título de sheik, que é o título de religião, de religiosidade, né, de liderança religiosa e política. Por que isso que eu digo? Porque a gente não separa aquilo que é religioso daquilo que é político. Por quê? Eu nem sei se ia fazer essa pergunta, mas eu estou falando. É interessantíssimo, lógico. A nossa religião, ela não é teocrática. A religião, o sistema, é um código de vida. A religião islâmica é um código de vida. Ele não se atém somente à espiritualidade do muçulmano, mas vai reger também a minha vida material, familiar, social, educacional, em todos os aspectos da minha vida. Por quê? Porque eu não sou muçulmano somente dentro da mesquita, dentro do templo religioso. Quando eu saio de lá, eu exerço o papel de pai. Eu tenho que ser um pai muçulmano. Eu também exerço o papel de filho. Eu tenho que ser um filho muçulmano. O marido também tem que ser um marido muçulmano. Um chefe, um liderado, um líder, um governante, um governado. Em qualquer parte, em qualquer setor da sociedade, esses valores espirituais, eles andam comigo. Então, não tem como eu separar o jihad religioso do jihad político, ou jihad econômico, ou jihad social. Percebe? Perfeitamente. Então, nós não temos uma separação entre política, a vida política e a vida religiosa. Tudo é o mesmo. Quem rege são os valores religiosos. Eu tenho que agir da mesma forma, os meus valores dentro ou fora da mesquita. Em qualquer aspecto da minha vida. Por quê? Mas isso é uma coisa assim lógica também, né? Eu calculo que o islamismo também seja muito lógico e prático. É um manual dos bons costumes, vamos numa linguagem muito popular. Porque de nada adianta, dentro de um templo religioso, seja qual for, não estou falando do islamismo, você ser uma pessoa extremamente religiosa, bondosa, sorrindo, e sai de lá e trata mal todo mundo. Exatamente. Quer dizer, é uma coisa assim que sorri lá dentro. Porque também ser religioso dentro de uma religião, e isso serve para todos, onde todo mundo tem a sua mesma religião, onde todo mundo gosta da mesma coisa, se beija, se abraça, é um local já favorável para o lado espiritual, é até que relativamente uma coisa muito mais fácil de administrar. Mas na vida, perante a esposa difícil, o marido problema, o filho envolvido com coisa que não deve, uma angústia, uma tristeza, um assalto, alguma coisa, é que a gente vê que esses são os grandes desafios. Exatamente.
E é um manual de conduta, assim, desculpa falar Exatamente. essa, eu não quero, mas é um manual de conduta dos bons costumes. De tudo. É um manual de conduta, é um código de vida. E esse código de vida, ele vai reger a minha vida espiritual, mental, emocional e física, material. Então, a religião islâmica, por isso que eu falo que não é teocrática. A religião islâmica, ela vai me orientar em tudo. O que me alimentar, como trabalhar, onde investir, o que estudar, como casar, como nascer. É impressionante, tudo, é detalhista. Tudo, detalhista. É detalhista. Até como tomar banho. Tem regras e tem orientações. Porque se a religião... E tudo foi feito pelo profeta Muhammad? Não. Deus. O que acontece? Deus revelou ao Corão Sagrado, através do anjo Gabriel, que nós chamamos de Espírito Santo, ao profeta Muhammad, assim como revelou o Evangelho a Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. Então, o Alcorão foi revelado ao profeta Muhammad e ele foi falando para as pessoas aquilo que era revelado e praticando. O que são os profetas? Ele foi um veículo, então. Ele foi um instrumento. Exatamente. Não é ele o autor? Não. Mas é ele o instrumento ao qual o autor se manifestou. Ele é o professor. O professor que passou. Tem o currículo, sim, o livro didático. Sim. E o professor, ele vai destrinchando, ele vai explicando, ele vai esclarecendo e colocando na prática, mostrando para as pessoas como deve ser aplicado. O Alcorão, o que é? O Evangelho, o que é? É a parte teórica. Onde está a parte prática? São os profetas. Eles mostram na prática como essa teoria, como essa escritura tem que ser praticada. Então, ele vai explicando no exemplo para as pessoas, para os fiéis. É assim que tem que ser. E nós chamamos essa parte de ensinamento profético. E o ensinamento profético é a parte prática. O profeta Muhammad foi nos ensinando como que Deus quer que nós apliquemos isso na nossa vida. Como ele quer que nós durmamos. Então, dormir sempre... Tem como dar uma regra, só para a gente entender como é que é, de alguma coisa? De alguma coisa, assim. Você escolher, que lá fala lá de como, não sei, dormir, ou acordar, ou casar, por exemplo, uma regra prática. Sim, dormir. Dormir. O profeta Muhammad nos ensinou a dormirmos sempre sobre o ombro direito. Começar o sono deitado, com a mão abaixo da cabeça, dormindo sobre o ombro direito, sobre o lado direito. Ok? Fazer súplicas, pedir perdão a Deus e rezar antes de dormir. Esse é um ensinamento. Também ele nos ensinou a comermos com a direita e nos limparmos com a esquerda. E essas regras, por exemplo, se dormir, começar a dormir, depois que você dormiu, você já não tem mais controle que lado que você está. Mas começar a dormir do lado direito. Rezar antes de dormir. Comer com a mão direita. Essas são as regras que são seguidas por todos os seguidores do islamismo. Tem alguém ou existe alguma coisa assim que vai depois estudar? Por que será que ele falou que é para deitar do lado direito e não do esquerdo? Alguém pensou sobre isso? Sim. Tem uma explicação? É assim, sim. Não, segue, mandou do lado... Por quê? Porque sim. Tem uma explicação, assim, para essas regras? Elas têm uma... ele falou isso, olha aqui, é aqui, ó. Olha a lógica. Tem isso? Tem. Ou é inquestionável? Não pode questionar assim, não estou falando questionar no sentido, não, vou fazer do lado esquerdo, não é isso. Mas de saber a resposta do porquê. Do porquê. Por que ele falou isso do lado direito? Por que será que ele falou que é para comer com a mão direita e não esquerda? Esse porquê tem? Tem. O que acontece? Quando vem uma ordem de Deus, a primeira coisa, se eu acredito em Deus... Aceitá-la. Eu aceito, porque aí é obediência. Isso, obediência. Agora, se tem o porquê ou não, aí vai
da explicação da religião, se ela dá um porquê ou não, capaz de não ser, por exemplo, naquela época que o Alcorão foi revelado, Sim. você não tinha muitas das descobertas científicas, o porquê das coisas, por que Com dormir certeza. sobre o lado direito, mas as pessoas cumpriam, porque elas acreditavam. Hoje nós temos um porquê. Hoje a ciência descobriu que começar a dormir sobre o ombro direito,